Bom dia, vamos falar agora do AWS Security Group. Bom, o AWS Security Group ele é um firewall a nível de EC2, isso quer dizer que ele é a nível de instância. Na AWS a gente tem três firewalls principais, que são o Security Group a nível de instância, o NACL, Network Access Control List, a nível de subrede, e temos também o WAF, que é o Web Application Firewall, que é a nível de aplicação, camada 7. Bom, vamos continuar. O Security Group ele é um firewall, como dito, anexado a uma EC2. Ele pode ser anexado a uma EC2 ou a várias EC2 de uma vez só. E uma EC2 pode ter um ou mais Security Groups. Ele controla o tráfego de entrada e saída. Aqui a gente tem alguns exemplos: EC2, Load Balance, RDS e Elastic Cache, que são todos serviços que rodam em cima de serviço de computação, essas coisas. Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Ele é stateful, isso aqui é muito importante para a prova practitioner. O Security Group ele é stateful e o NACL é stateless, e isso é muito importante saber. Como ele é stateful, o tráfego de resposta é automaticamente permitido, não precisa de regra de saída correspondente. Aplica-se por recurso, cada EC2 pode ter um ou mais ASGs associados. E somente permissão, isso aqui também é muito interessante. As NACLs ela tem permissão e negação. Já o Security Group ele só tem a permissão. Você só permite algo. E as regras de um Security Group, caso uma instância tenha mais de um Security Group associado a ela, não tem hierarquia. Como eu falei, ele não tem uma negação explícita. Então, se uma permite, mas a outra não, a permissão se sobressai. Outra coisa também é que um Security Group pode pode ter outro Security Group anexado a ele. Isso aí é muito importante quando você vai usar a EC2 junto com o Load Balance. Aqui são os tipos de regra. Como eu falei, ele tem regras de entrada e saída. Aqui a gente tem um exemplo. A entrada, a gente tem a porta 22, aí a porta 80, HTTP e SSH, respectivamente. E as regras de saída, a gente tem a 443, HTTPS. É importante destacar também que, por padrão, toda regra de entrada ela não é permitida e toda regra de saída é permitida. Isso é o padrão. Claro que você pode alterar e deve. Quando você criar um Security Group, você deve alterar essa configuração. Mas isso aqui pode cair na practice nessa pergunta. E aqui embaixo está escrito aqui somente permissão, para deixar bem claro. Aqui a gente tem alguns exemplos úteis. Quando você configura um Security Group, você basicamente só tem essas 5 opções. Ou na entrada ou na saída. Você coloca o tipo, que vai ser SSH, HTTP, o protocolo usado, o número da porta, a origem pode ser desde um IP até outro Security Group, e a descrição. A descrição não é obrigatória, mas descrições e tags são muito importantes na computação em nuvem e computação no geral. Então é bom sempre colocar alguma coisa. A gente tem as regras de saída. Aqui está uma regra de saída, que se não me engano, é a padrão, que todo o tráfego é permitido, de todo lugar. E quando você coloca permitir todo o tráfego, é all traffic, e essas configurações chamadas all, que significa tudo em inglês. Outra coisa é o destino, né? Quando você está vendo aqui o destino, está com IP 00000, barra 0. Esse IP na AWS, acho que na rede geral, mas disso eu não posso afirmar, ele é o IP de uso para todos os IPs. Ele chama todos os IPs. Isso quer dizer que a saída está liberada para todo mundo. Qualquer um pode. Ela pode sair. A EC2 pode sair para qualquer canto. Boas práticas. A gente tem como restringir o SSH apenas ao seu IP.
quando você clica no destino, uma das opções que aparece é o meu IP. Lembrando que o seu IP pode mudar ou alguma coisa do tipo, e isso aí pode depois quebrar a conexão, mas é uma boa prática de segurança. SSH sempre tem alguns BOs envolvidos. Reutilize Security Groups sempre que possível para padronizar o controle, porque às vezes um Security Group de certa coisa você pode acabar criando muitos Security Groups que permitem a mesma coisa. Isso daí também não é legal. E remover regras desnecessárias. Isso aí também é um padrão da AWS, uma boa prática de computação em nuvem, no geral, não só a AWS, e que cai na própria Practitioner, que é a questão do menor privilégio. O princípio do menor privilégio. Sempre coloque somente as regras necessárias de acesso. Use Security Groups como destino. Permitir que outro Security Group, como o ALB para EC2, foi o exemplo que eu mencionei anteriormente, que para poder conectar um ALB no EC2, você pode conectar um Security Group de um no outro. Eu quero fazer futuramente um laboratório, que eu vou subir uma LB e depois quero fazer um laboratório em que eu vou subir com auto-scaling e depois misturar os dois. Security Group, WAF e NACL. Aqui está as principais diferenças. Como eu já tinha mencionado, o WAF ele é a nível de aplicação. Ele tem algumas proteções contra ameaças SQLite e XSS. E sim, isso aqui cai na Practitioner. Na de segurança, na Security, eu não sei, porque eu ainda não fiz essa prova e eu não sei se eu estou apto. Ele atua na camada 7, camada de aplicação. O EC2, o Autoscaling, que é o ASG, ele é a nível de EC2, nível de infraestrutura, porque a EC2 é o padrão mais clássico de infraestrutura como código dentro da AWS. As NACLs, Network Access Control List, como eu falei, são a nível de subnet ou subredes, e eles atuam na camada 3 e 4. Por enquanto é só isso, não tem, falei tudo sobre EC2, sobre a Security Group. Até mais, nos vemos nas próximas. É só isso, acabou. O Security Group é bem simples. Até mais e até.